Mais uma vez, os Estados Unidos querem fazer uma represália ao Brasil com tarifas. Pois é, agora girando em torno de 50%, 25%, enfim, sei lá qual tarifa eles vão querer colocar para cima da gente, mas agora tem um motivo claro. Esse motivo principal deles é o Pix, o nosso meio de pagamento queridinho aqui no Brasil, recente, criado pelos técnicos analistas do Banco Central, muito crescente, a gente vai ver um pouquinho sobre esse crescimento ao longo dos anos, e que, segundo o relatório da Federação do Comércio, que fez a recomendação da tarifa, está atrapalhando algumas coisas nos Estados Unidos. E é isso que a gente vai analisar aqui. A principal pergunta que eu quero responder é se o Pix é de fato uma ameaça aos Estados Unidos. E vou fazer essa análise aqui junto com vocês, falando um pouco sobre o Pix, o desenvolvimento, o crescimento, comparação em volume transacionado com outras formas de pagamento. A gente vai falar um pouco sobre o modelo de negócio das bandeiras, que seriam os principais afetados, né? Então, não são os Estados Unidos em si, ou a sua soberania necessariamente, pelo menos não de forma direta, que seriam os afetados, mas sim as grandes empresas de transações financeiras, no caso as bandeiras Visa e Mastercard, por exemplo, que são as mais atuantes também aqui no Brasil. E a gente vai falar um pouco sobre o ambiente competitivo, né? Falando sobre um conceito que a gente vê nas aulas do General Business Program, do Strategy and Finance, que são as 5 forças de Porter. É uma análise muito interessante da gente fazer aqui para esse caso. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e esse é mais um episódio do BTC Journal. Bom, vamos lá. A gente vai fazer essa análise aqui em alguns aspectos, né? A ideia é responder a pergunta se o Pix é de fato uma ameaça aos Estados Unidos ou mais diretamente às empresas de bandeiras dos Estados Unidos. As mais conhecidas são Visa e Mastercard. Tem uma outra muito grande, UnionPay, que não atua aqui no Brasil. E eu vou fazer essa análise em alguns parâmetros aqui, né? Eu vou começar falando um pouco sobre o Pix mesmo, né? A gente vai falar sobre o Pix, o crescimento do Pix ao longo dos anos, como que ele hoje participa, né, do mercado de transações, de volume transacionado e assim por diante. A gente vai falar sobre as bandeiras, né? E o modelo de negócio das bandeiras, Visa e Mastercard. E a gente vai fazer a análise, como eu comentei, das 5 forças de Porter. Então, vamos lá. Começar falando um pouco sobre o Pix, né? A importância do Pix aqui no Brasil e como que ele vem crescendo ao longo dos últimos anos, né? Então, eu peguei aqui um gráfico interessante, né? Não vou compartilhar aqui com vocês o gráfico em si, mas eu vou trazer alguns dados do crescimento do Pix ao longo dos anos, né? Então, pegando aqui o crescimento em valor financeiro transacionado, né? Vamos lá, em valor RS transacionados. A gente tem um crescimento, né, da seguinte forma: em 2023, o valor foi de. Isso daqui são dados disponibilizados pelo Banco Central, tá? 17,1 trilhões de reais. Em 2024, esse valor passou para 26,4 trilhões. Em 2025, passou para 35,3 trilhões. É um crescimento bastante expressivo desse meio de pagamento, muito maior do que os demais, vamos dizer assim, tá? Então, como é que a gente pode comparar o Pix com outras formas de pagamento, de transação, né? Aí eu colhi mais alguns dados aqui. Eu não tenho dados de todas as formas ou todos os dados completos, não consegui encontrar, mas tem alguns aqui para a gente poder já fazer uma análise, tá? Então, quando a gente pensa em, né, porcentagem, por exemplo, do o número de transações, né? Vou até voltar aqui. Vou fazer o número de transações primeiro. Então, vamos lá.
aqui, número de transações. Aqui a gente vai ter, né, o Pix com 43 bi de transações. Isso aqui, tá, pessoal? Eu coloquei do segundo trimestre de 2025, tá? Segundo semestre. Vocês vão apagar, fazer direito, né, pessoal? Segundo semestre de 2025. Que são os últimos dados disponibilizados pelo Banco Central, pelo menos que eu encontrei até então. Então, quantidade de transações, 43 bilhões de transações, e quando a gente pensa na porcentagem, a gente está falando de mais ou menos 54,7%. Ou seja, o Pix já representa mais da metade das transações realizadas. Número de transação, tá? Número de transação não está relacionado necessariamente ao valor. Quando a gente pega o valor, né? Por exemplo, a porcentagem do valor transacionado, ele corresponde a 28,6%, que é bem alto, mas não é o mais alto. Tem um que é mais alto, a gente vai chegar lá, né? Um outro dado que eu acho legal da gente passar aqui é o ticket médio, né? Tem um ticket médio de R$ 456, tá? Ticket médio em reais. R$ 456 por transação, né? Com isso a gente consegue calcular o valor transacionado. Eu não vou fazer isso agora, você pode fazer em casa, né? Dado que você tem a quantidade de transações e o ticket médio por transação, né? Basta uma multiplicação simples e você consegue fazer o volume transacionado, né? Sabe quem que lidera a porcentagem em valor movimentado? É o TED, a transferência interbancária tradicional, né? Eu não tenho os dados aqui, número de transação, mas quando a gente pensa em porcentagem do valor, o disponibilizado pelo Banco Central é 34,7%. Ele é o líder em valor transacionado, né? E por que isso acontece? Pelo ticket médio, né? O ticket médio é de 58,3 mil reais. O que isso significa, né? Que o TED ele é muito utilizado para transações de alto volume. A gente está falando aqui de aportes em fundos de investimento com alto valor, de transações entre empresas. O objetivo do TED no maior volume é justamente essas transações de maior volume entre empresas ou entre fundos e bancos. No caso de Pix, o ticket médio reduz porque ele é muito utilizado nas transações do dia a dia, comprar produtos, serviços, transferências entre pessoas de menor valor e assim por diante, né? Beleza, esse é o TED. Quando a gente vai para cartões, e aqui considerando todos, tá? Crédito, débito, pré-pago. Quando a gente fala de transferência, a gente está falando de mais ou menos 23,8 bi, o que corresponde a cerca de 30,4% das transações realizadas. Eu não tenho a porcentagem do valor movimentado total, mas eu tenho o ticket médio. E aí, com o ticket médio, né? Aí o ticket médio eu tenho o do crédito, do débito, do pré-pago, mas eu não conseguiria dar exatamente o valor total, né? Mas você pode fazer uma média aí também, calcular o valor total sem problema, utilizando a quantidade de transações e o ticket médio. Quando a gente pega no crédito, né? Crédito. O valor é de R$ 138, em débito 58 e em pré-pago, vou colocar PP aqui, R$ 41. Então é menor ainda do que o Pix, porque é mais específico para transações do dia a dia, né? E boleto, né? Quanto representa boleto? Boleto, pessoal, representa em porcentagem do valor movimentado 7,6% só. Ou seja, perdeu bastante relevância. Cheque ainda existe, hein, pessoal? Cheque 0,5%.
Existe, mas está quase sumindo, né? Ou seja, a gente tem um crescimento muito expressivo do Pix como forma de pagamento e uma presença muito grande no mercado de pagamentos. Isso é fundamental, é transformador, né? Então aqui eu acho que esse é um ponto que mostra pra gente que o Pix tem ganhado muita importância, né? Vamos para bandeiras, né? Que eu só vou colocar um pouquinho mais para lá porque eu já ocupei muito espaço aqui da minha tela, pessoal. E aí, como eu estou testando esse modelo aqui, então eu preciso ir me adaptando, entendeu? Vamos lá. Vou falar aqui das bandeiras, né? E depois eu vou fazer para cá um pouquinho. Análise das 5 forças de Porter. Beleza. Vamos falar um pouquinho das bandeiras, né? A gente tem bandeiras, domina, né, o mercado, pelo menos aqui no Brasil, Visa e Mastercard. Tem uma outra que muita gente usa que é a Elo, mas a Elo nem é americana, pessoal. É aqui parte de um consórcio dos grandes bancos no Brasil, Banco do Brasil, né? E é bastante utilizado, mas em um volume consideravelmente menor do que essas duas. Quando a gente fala de Visa e Mastercard, né, a gente pensa no modelo de negócio, né? O que é o modelo de negócio de uma bandeira, né? O modelo de negócio ele gira em torno de um conceito chamado MDR, que significa Merchant Discount Rate, que é a taxa de desconto do comerciante, vai. Taxa de desconto do comerciante. Isso aqui é uma porcentagem do valor transacionado, tá? E essa porcentagem a gente tem ela através da taxa total que vai pro, pro lojista, né? Só que ela é dividida. Nem tudo isso vai para Visa ou Mastercard, né? Então, o MDR ele vai ser dividido em 3 partes, né? MDR ele vai ter 3 fatias aqui. A primeira fatia vai para o emissor. O emissor é quem? É o banco. Então você tem um cartão Visa do Itaú, né? A Visa é a bandeira e o banco emissor é o Itaú, né? Essa taxa, parte do MDR que vai para o Itaú, a gente chama ela de taxa de intercâmbio. Intercâmbio. E ela corresponde a mais ou menos 60% do MDR. É a maior fatia do MDR. E por que é a maior fatia? Porque o emissor é quem toma a maior parte do risco. Tá? Risco de inadimplência, risco de crédito, né? Tem a aprovação da transação também, né? Então, a maior parte do risco, a maior parte do ganho. O segundo vai para a bandeira. Aqui sim, a parte da Visa, Mastercard, né? Visa, Master. Beleza. Aqui a gente está falando de um FII. É um FII de transação da bandeira que gira em torno de 10%. É a menor taxa. Tá? É a menor taxa. O que faz aqui a bandeira? Né? A bandeira ela é responsável pela conexão entre o emissor e a maquininha, né, ou adquirente, que a gente vai falar já já. Né? E ele faz também a infraestrutura e comunicação para que essa transação consiga ser contabilizada, vamos dizer assim. Por fim,
a gente tem o adquirente. O adquirente aqui, maquininha. Você tem Rede, Stone, Cielo. Aí você tem os subadquirentes, como por exemplo PayPal, Stripe. Enfim, tem vários aqui no Brasil. Yugo. São empresas que usam adquirência, mas tem uma interface por trás. E aqui, né, você tem a taxa de adquirência, né? Então seria a taxa de adquirência, que é aproximadamente 30% do MDR. Aqui você tem processamento do pagamento, o sistema antifraude, a segurança da transação, né? A liquidação, que vai de fato confirmar que aquele valor saiu do cliente e foi para o lojista, né? E ele vai ser responsável por tudo isso, vai ficar com uma parte da adquirência, né? Uma parte do MDR, desculpa. Então, esse é o modelo de negócio da, é, da bandeira e dos outros agentes aqui de meio de pagamento, né? Vou colocar aqui, mas... Beleza. E aí, o que acontece aqui, né? Aqui, esse é o modelo de negócio. Aqui vai ser a taxa do lojista, que vai ser dividida entre esses agentes. E dentro disso, né, quando a gente fala no pagamento, a gente vai ter para os cartões algumas modalidades. Então a gente vai ter, por exemplo, a modalidade crédito. Crédito. O crédito, ele hoje representa mais ou menos 70% do volume de cartões, né? Do volume financeiro transacionado em cartões, né? Mais ou menos 70%. Ou seja, ele é o mais volumoso se comparado entre crédito, débito e pré-pago. Débito e pré-pago são muito menores, né? E quando a gente pensa no crescimento, né? Crescimento de aproximadamente 9,5% em transações no último ano, tá? Em 2025. Né? Um crescimento respeitável, mas longe do crescimento do Pix, né? O débito cresce em aproximadamente 0%, né? Super estável. O pré-pago, que é uma modalidade diferente, né? E o volume é muito mais baixo, né? Aproximadamente 2% de crescimento no último ano. Ou seja, o que a gente tem aqui, né? E a quantidade de cartões ativos, tá? Cartões ativos de todos os tipos são 253 milhões de cartões ativos, tá? Isso aqui é um crescimento de 7% contra o ano anterior, tá? E aí o que acontece? A gente consegue observar que existe ainda um crescimento representativo em cartões de crédito, isso aqui no Brasil. O débito não cresce e pré-pago muito pouco. Ou seja, né, a gente consegue inferir que dentro dessas modalidades, né, contando o crescimento do número de transações, crescimento econômico do último ano, etc., que há alguém pegando este volume. E uma das desconfianças é que o Pix tem capturado esse volume. Por quê? Porque o Pix ele executa a mesma função de um cartão de débito. Exatamente a mesma, de forma mais eficiente, convenhamos. Tá? Então, o cartão de débito, ao efetuar a compra no cartão de débito, primeiro que você paga uma taxa. Né? Então, no cartão de débito, aplica-se o MDR. Ele é mais baixo do que no cartão de crédito, a taxa costuma girar em torno de 1,5%, 2%, salvo engano. Se você é do mercado e sabe qual é a taxa média, coloca aqui nos comentários para me ajudar. Eu não pesquisei a taxa média, mas sei que ela é mais baixa. Em cartão de crédito já passa de 2%, 3%. Né? E aí, o que acontece? A gente tem uma taxa
E o pagamento, ele é instantâneo, sai da sua conta na hora, né? Mas tem algum atraso, eventualmente, no recebimento do lojista, pensando aí numa compra no comércio. O Pix não. O Pix ele não tem taxa e ele é absolutamente instantâneo. Você não precisa de cartão, você não precisa gerenciar o cartão, você não precisa bloquear, você não precisa fazer nada. Você só transfere, problema resolvido. Né? Tá tudo monitorado, o Banco Central faz isso de forma bastante eficiente, show de bola. Ou seja, é bem possível que o Pix esteja colhendo um pouco do market share, tanto de débito como de pré-pago. E do crédito? Do crédito já é um pouco mais difícil. Por quê? Porque a modalidade de cartão de crédito é um pouco diferente. Se o cartão de crédito for utilizado como um cartão de débito, só que você paga a fatura no fim do mês ou em qualquer outra data, ele ajuda nessa organização da concentração numa fatura só. Por outro lado, tem a taxa. É que muitas vezes o valor do pagamento à vista ele é o mesmo valor caso você execute o Pix. Mas ainda assim incide a taxa. Para o lojista é melhor receber no Pix do que no cartão de crédito em uma vez, porque ele recebe o dinheiro na hora. No caso do cartão de crédito, ele recebe em 30 dias e tem a taxa de desconto. Só que o cartão de crédito executa uma função muito comum aqui no Brasil, que é o parcelamento. E aí, para isso, o Pix ainda não funciona. Mas isso deve mudar em breve, porque existe a possibilidade do Pix parcelado. Aí o negócio vai começar a doer no cartão de crédito mesmo, né? O Pix já provavelmente está afetando o débito, né? E o pré-pago. Isso aqui é muito possível. E a gente vai ver isso agora na análise das 5 forças de Porter, né? Mas os dados eles já nos dão a entender isso. A gente não pode inferir através dos dados que eu coloquei aqui que ele de fato comeu esse mercado. Tem que fazer uma análise um pouco mais robusta. Mas já tem vários analistas fazendo esse tipo de análise e colocando que de fato o Pix afeta, né, diretamente o volume de débito e pré-pago dos cartões devido a esses elementos que a gente colocou aqui. Beleza. Então é o seguinte, a gente está começando a entender se de fato o Pix é uma ameaça às empresas, né? As bandeiras aqui, e ele aparentemente é uma ameaça. O quão severa já é uma coisa que a gente tem que se aprofundar um pouco mais. Uma ameaça aos Estados Unidos, daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Vamos falar sobre a análise competitiva das bandeiras das empresas de cartões. Então, por exemplo, né, vamos analisar aqui a Visa. A Visa é a líder em volume transacionado no Brasil ainda, né? A Mastercard é bastante grande, mas pelo que eu tinha visto, a Visa ainda era líder. Apesar da Mastercard estar muito forte com parcerias com fintechs e tal, mas poderia ser a Mastercard, tanto faz, tá? Mas quando a gente faz análise das 5 forças de Porter, a gente pega uma empresa e analisa o seu ambiente competitivo. Se você já fez o GBP ou já fez o SFP, você tá craque em fazer esse tipo de análise. Então você nem precisa ver o resto do vídeo, mas se você quiser ver para comparar com a sua análise, tudo bem também. Se você ainda não realizou nem o GBP nem o SFP e não faz a menor ideia do que eu estou falando, é uma ótima oportunidade de você se inscrever nas turmas que começam agora no segundo semestre e aprender a fazer esse tipo de análise competitiva para qualquer empresa, tá? Onde a gente vai abordar vários modelos, várias empresas, vários casos para que você possa criar esse tipo de experiência, né? De maturidade dentro dessa análise das 5 forças de Porter. Né? E como que se dá as 5 forças de Porter? Né? A gente tem, na verdade, são 7, né? Mas eu vou falar sobre 5. Né? 5 forças de Porter são 7 e você vai descobrir por que fazendo o curso, né? Mas é o seguinte, a gente tem dentro das 5 forças de Porter um modelo que vai relacionar a rivalidade entre concorrentes, né? Junto com isso, não só isso, isso daqui é um dos elementos mais legais
do Porter, do Michael Porter, que foi a pessoa que criou esse framework, né? Que ele trouxe para análise competitiva elementos além da rivalidade entre os competidores, né? Ele trouxe, por exemplo, o conceito dos novos entrantes. Ou seja, qual que é o potencial de risco que empresas novas no mercado podem inferir aqui no competidor atual. Um caso que a gente tem analisado hoje é o caso do mercado de delivery, né, onde a gente analisa o iFood, a rivalidade dentro do mercado, e os novos entrantes. No caso aí, já um novo entrante que está começando a se estabelecer, que é a Kita, que é a empresa do grupo chinês, e de fato executa aí um papel de competição, né? O quão severo ou não a gente vai ver ao longo do tempo. Um outro elemento que contribui aqui é o que a gente conhece como substitutos, que é a minha parte favorita da análise das 5 forças de Porter. Por quê? Porque a análise de substitutos é uma análise que pode ir longe pra caramba, né? A gente dá um exemplo, por exemplo, quando você pensa numa Copenhagen, né? Uma loja de chocolates, e aí vai analisar a competição. A Copenhagen ela concorre com a Cacau Show, concorre com a Lindt e outras marcas dentro do seu mercado. Quando a gente pensa em novos entrantes, né, a gente pensa em novas marcas de chocolate e substitutos, né? A gente pode pensar, poxa, a pessoa não vai comprar chocolate, mas ela vai comprar um outro doce, né? Vai comprar um brigadeiro, vai comprar um outro tipo de comida, mas não precisa se ater à comida, né? O chocolate, ele muitas vezes é adquirido com o propósito de presentear. Então, quando a gente pensa em outros tipos de presentes, eles também executam o papel de substituto. Então, quando a gente vai analisar 5 forças de Porter para uma Copenhagen, por exemplo, é importante mapear isso e colocar como substituto, por exemplo, uma empresa como Juliana Flores ou outras empresas de flores, que, por exemplo, pode ser um substituto do chocolate no presentear, tá? E aí vai calcular volume, esse tipo de coisa. Então, é uma análise que eu particularmente gosto bastante, pode ser bem enriquecida. Outra análise que é complementar é o poder de barganha de fornecedores. Ou seja, quanto que os fornecedores podem afetar a competitividade daquele mercado. Se o fornecedor ele tem muito poder de barganha, se ele tem um produto que é muito bom, uma matéria-prima que é fundamental para aquele mercado e tal, né, isso aqui executa uma dinâmica competitiva. E do outro lado tem os compradores. Um exemplo claro aqui de. Quando a gente pensa em fornecedores, né, um exemplo muito comum é da Petrobras. Quando tem o mercado de distribuição de combustível, né, boa parte desse mercado depende da produção do combustível e do refino feito pela Petrobras. A Petrobras executa um poder de influência no mercado de distribuição de combustível, que não é um mercado monopolizado, é um mercado a empresa que era da Petrobras foi vendida, hoje é Vibria, você tem Ipiranga, você tem a Raízen, que é dona dos postos Shell e assim por diante. Então, é um mercado que depende muito da Petrobras e ela executa uma grande influência na competição daquele mercado. E no caso de compradores, a Amazon, um caso claro, né? Talvez hoje até o Mercado Livre aqui no Brasil, onde você tem um comprador muito grande que vai ajudar a pautar preço, que tem um poder de aquisição, né, de compra muito grande, compra em muito volume, e assim por diante. Tá? Então, essas são as 5 forças de Porter. Né? Aí as duas adicionais. Né? As duas adicionais elas trabalham de forma a tangenciar essas 5 forças, tá? E elas são as barreiras de entrada e de saída. Tá? Mas eu não vou falar sobre elas aqui, tá? A gente pode se ater, por enquanto, às 5 forças de Porter. Vamos lá. Como que isso se aplica à Visa? Então a gente vai lá e vai desenhar esse mesmo framework para a Visa, tá? Então vamos começar pelos concorrentes, né? Quem que concorre no mercado com a Visa aqui, né? E se é uma rivalidade alta, né? Hoje a gente tem Mastercard, Elo e aqui é uma competição bastante alta, tá? A gente pode considerar que é uma rivalidade alta. Por quê? Apesar de ser um mercado oligopolizado, tem muito poucos participantes, eles dividem bastante esse volume.
Então a Visa ela luta para ganhar mercado aqui contra a Master e Elo. Vamos para novos entrantes, né? Novos entrantes. Tem algum novo entrante nesse mercado? Pois é, tem aqui no Brasil a Union Pay chegando. Union Pay, que é um competidor, né? A gente pode colocar aqui como média a influência, né? A competitividade, porque é um player muito grande fora do Brasil, mas aqui ainda vai galgar alguns passos, né? De qualquer forma, é uma preocupação que a Visa tem. Quando a gente pensa em substitutos, aqui não tem erro, né? Aqui o grande substituto é o Pix. E eu considero como muito alta, né? Altíssima, né? Ou alta, muito alta. Vou colocar aqui muito alta, que é o Pix. O Pix e o Pix parcelado, né? Que até pode ser considerado um novo entrante, mas ele é um substituto de fato, ele não é uma bandeira, ele é uma outra forma de transação, então ele entra como substituto. Isso aqui, se a Visa e a Mastercard não fizeram essa análise de 5 forças de Porter quando o Pix entrou, né, analisando o Pix como um substituto, eles falharam na análise. Essa é a questão. Né? O Pix ele é um substituto muito presente aqui, mas muito mesmo. Né? Muito mais do que TED, muito mais do que outros eventuais substitutos, né? Boleto, etc. Nada disso tem a importância que o Pix tem na competição com a Visa ou a Mastercard. Quando a gente pensa em fornecedores, né? Essa análise ela já faz um pouco menos de sentido, porque a bandeira ela é um fornecedor, ela presta o serviço, ela cria sua própria estrutura, né? Então, como fornecedor, né, não tem uma análise, né, que seria muito relevante aqui, pelo menos ao meu ver, nesse primeiro momento. E de clientes, aí a gente tem algumas coisas, né? Que é importante. Porque quem que é o cliente da bandeira, né? Os principais clientes aqui são os emissores, são os bancos, tá? Fintechs. Então, os bancos, as fintechs, eles escolhem qual bandeira vão utilizar para o seu modelo de negócio, para emitirem os seus cartões. E eles podem escolher uma em detrimento da outra. Talvez tenha pouca diferenciação entre elas, e isso faz com que esse mercado também tenha uma competição alta, né? Uma influência alta na análise competitiva da Visa. Ou seja, né, a gente tem uma competição alta, um poder de barganha de compradores que é forte e substituto muito potente, o que traz para a gente uma ideia de que tanto Visa como Master estão sob pressão, e estão mesmo, né? Principalmente pelo Pix, mas também por outros elementos estratégicos competitivos dentro dessa análise que a gente fez. Então, o Pix é uma ameaça às bandeiras, né? Sim, ele é uma ameaça às bandeiras, né? Um forte substituto, não tem taxa, é seguro, rápido e tem a possibilidade do parcelado. Esse talvez seja o maior risco e eles estão querendo já cortar na carne, viu, pessoal? Eventualmente, os Estados Unidos estão querendo impor essa taxa, não para eliminar o Pix, mas para forçar o Banco Central a não liberar o Pix parcelado. Eu aposto nessa estratégia aí dos Estados Unidos. Eu acho que é isso. Não querem eliminar o Pix, até porque isso nem é uma possibilidade, mas eles querem pressionar para que o Pix parcelado não saia ou atrase bastante. E ele é uma ameaça aos Estados Unidos? Talvez de certa forma, né? Indiretamente, sim. Pensando em que, né? Ao realizar as transações através de Visa e Mastercard, as empresas e os Estados Unidos, né? De certa forma, quando a gente for pensar em Facebook ou em outras empresas que já
nos disseram que compartilham dados com o governo americano, né? É, eles têm muitos dados sobre as transações do Brasil. E isso é algo muito rico para qualquer empresa, para qualquer país. Então, de certa forma, ao realizar as transações via Pix, esses dados ficam guardados com o governo brasileiro, com o Banco Central, enfim, e não são distribuídos para Visa e Mastercard, para outros grupos estrangeiros, e isso é uma perda de poder que os Estados Unidos têm sobre o Brasil. Ou seja, o Pix, ele é, em certa instância, uma plataforma de soberania nacional, né? Legal. Então, só para finalizar, o que a gente faz, né? Então, dado isso, o que fazer? Nós, como consumidores, vamos dizer assim, né? Então, se você é super patriota, nacionalista e quer fortalecer o seu país, né, use o Pix sempre que possível. Ah, mas o cartão me dá ponto. Eu estou investindo no meu país, então abro mão dos pontos do cartão para usar Pix, né? Então, essa é uma opção. Se você quer otimizar o seu uso, né, você usa o cartão de crédito parcelado quando quando não tem desconto à vista, né? Quando eu vou colocar sem juros, mas é horrível falar sem juros parcelado, tá, pessoal? Não é correto isso aqui. Mas enfim, vocês entenderam. Se você pode parcelar e à vista não tem desconto, você parcela no cartão de crédito, você ganha ponto e você posterga o seu pagamento. Para quem já fez o GBP ou SFP, fez as aulas ali de matemática financeira, análise de retorno de investimento, sabe que quanto mais você postergar o seu pagamento, melhor para você, né? Se você não tiver um pênalti para isso, melhor ainda. É uma forma de otimizar o cartão de crédito e quando não, você usa o Pix. Porque o Pix vai ser vantajoso e muitas vezes você consegue desconto utilizando o Pix, tá? Então essas são coisas que você pode pensar aqui na hora de utilizar o seu querido meio de pagamento. Então essa foi a análise que eu queria trazer aqui para você que está nos acompanhando. Entender um pouco melhor esse cenário, por que as taxas estão vindo, qual que é a importância do Pix hoje no Brasil, se o Pix é seguro, não é? O Pix é bastante seguro. As operações de cartão também são bastante seguras, tá? A gente tem toda essa estrutura entre emissor, bandeira e adquirente para poder trazer segurança para as transações via cartão de crédito. Então, hoje em dia, se você garante que você está num site seguro, você pode fazer uma transação sem muito receio no cartão de crédito, mas o Pix ele é absolutamente seguro, muito difícil de ter problema, a não ser que você seja enganado pelos fraudadores aí que pedem Pix, se passam por outras pessoas, isso sempre vai existir, tá, pessoal? Mas a transação em si, ela é segura. E entender um pouco sobre o mercado competitivo que envolve Visa, Mastercard, as principais bandeiras, para entender por que essa taxa está sendo aplicada e se de fato o Pix é essa ameaça. Tá? Espero ter contribuído com eventuais curiosidades que você tinha sobre o tema. Se você tiver algum ponto a acrescentar, por favor, coloca no vídeo, coloca nos comentários, curte aqui também e deixa aquele seu apoio para a gente poder continuar produzindo mais conteúdos como esse. Muito obrigado pela sua atenção, pela paciência e nos vemos no próximo episódio do BTC Journal. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.